Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino do céu é como um tesouro escondido em um campo. Um homem o encontrou e o escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Vou reler, para a gente poder degustar. O reino do céu, esse reino, não há reino sem lei, sem instrução. Estamos falando de reino, de alguém que é soberano. E ele é como um tesouro escondido em um campo, em uma terra, em um território. O homem o encontrou e o escondeu de novo. Então, cheio de alegria ao encontrar esse reino, ao encontrar essa soberania, ele então foi e vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo, conquistou aquele campo. E diz ainda, o reino do céu também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, vendeu tudo que possuía e a comprou. Que coisa maravilhosa. O Eterno está me chamando, está te chamando a sermos descobridores de tesouros ocultos. Descobridores de relíquias. Você foi chamado para descobrir tesouros ocultos. E diz essa porção que o reino de Deus é como algo precioso demais. Ele é comparado aqui como um tesouro escondido em um campo, em uma terra. Ele é comparado aqui como uma pérola preciosa. E diz aqui que um homem, quando está ali à procura desse tesouro, ele chega num campo, ele chega numa terra e ele vê e descobre a preciosidade daquele valor que está diante dele. Ele protege aquilo e ele vende tudo para conquistar aquela terra. Ele abre mão de tudo para viver aquela preciosidade que está ali naquela terra. E fala ainda como uma pérola preciosa. É como um negociante que procura pérolas preciosas. Fala assim para a pessoa aí do seu lado, você é um negociante que procura pérolas preciosas. Agora você que eu olhei para agora, que eu lembrei aqui, o Roxo Marcelo está olhando para a pastora Sandra com um olhar charmoso, aquele olhar 43, meio de lado assim, já saindo, indo embora. Isso é só do pessoal de 48 anos para cima que vai entender esse tesouro oculto. Então você que está com a sua esposa do lado, olha para ela no fundo dos olhos e fala para ela assim, eu encontrei um tesouro. Você é um dos maiores tesouros que eu encontrei na minha vida. Lembrando que todo mês tem um prêmio para quem fala esse tipo de coisa para sua esposa, né? Mais um pontinho para mim aí, por favor. Vai anotando. Nós somos aqueles, e quando uso o termo negociante, aquele que procura, que deseja encontrar pérolas preciosas. E esse precisa ser o sentimento que queima e que arde dentro de mim, dentro de você. Procurar essa terra, uma terra que é rica em pedras preciosas. E o texto fala disso. Fala que o reino de Deus,
que viver a realidade e a vontade de Deus é isso. É uma busca, é uma procura para querer o desejo de encontrar essa riqueza que é a vontade de Deus. Essa pedra preciosa, essa pérola que é a instrução de Deus. Não há nada mais valioso nesse mundo do que a instrução, a vontade de Deus. Por isso nós precisamos procurar ardentemente essa vontade. Precisamos ser aqueles que são incansáveis na procura e na busca pela vontade. Eu quero descobrir. Senhor, eu quero encontrar e eu vou vasculhar esse território o máximo, porque eu quero encontrar esse grande tesouro. Eu abro mão de tudo, não pode ter nada mais valioso nessa terra do que essa pérola, do que esse tesouro. O que tem sido o tesouro na sua vida? Será que você tem buscado encontrar? Será que você tem vivido essa realidade de alguém que encontra e abre mão de tudo e fala, é isso que eu quero? Falem o que for, seja o que for, eu entrego tudo para viver isso, para viver essa realidade. Alguém que está à procura de pérolas preciosas. Quando eu li esse texto e eu não consigo falar de algo aqui sem olhar para a porção que nós estudamos toda semana, e a porção dessa semana fala algo tremendo. Tem 2 pontos específicos que fala que Terá vivia numa terra. E aquela terra tinha um valor. Para ele tinha um valor. Ele era um homem próspero, ele era um homem que estava com a sua vida ali, como nós falamos hoje pela manhã no Café com Torá, estabilizada. Estava tudo tranquilo, tudo bem. Está tudo bem. E vivendo ali, no seu conforto, na sua tranquilidade, com a sua riqueza humana. E nós vimos isso. Mas aí vem a voz do Eterno até ele, a instrução do Eterno, e fala, olha, eu quero mostrar para você e te levar a uma nova terra. Eu quero mostrar a você uma terra de pérolas preciosas, de grandes riquezas. Diferente dessa riqueza e desses valores que você tem nesse território, eu vou levar você para descobrir algo novo. Eu vou te mostrar pérolas verdadeiramente preciosas. Eu vou te mostrar o que realmente tem valor nessa vida. E esse é o chamado que chega a Terá e que passa a Abraão, e ele vive aquela realidade de entrar na terra, de conquistar a terra. Mas naquele processo que a gente viu na porção ler-lerá, vai para ti, vai para dentro de você e procure dentro de você essa preciosidade. Descubra dentro de você, isso precisa ser uma realidade dentro de você, antes de ser fora. Antes de você querer mostrar essa riqueza a outro, ou levar essa riqueza a outro, essa riqueza precisa estar dentro de você. Você precisa ter a certeza e a compreensão do valor dessas preciosidades, o valor dessas pérolas. E dentro da instrução, que é a própria representação dessas pérolas preciosas, vou ser breve hoje, porque essa fumaça... Dentro, essas pérolas preciosas é a própria vontade de Deus, a instrução de Deus. E quando a instrução de Deus chega a Abraão, ele dá valor a algumas coisas, mas ele não compreende muito bem o valor daquela instrução. A ponto de, quando ele fala com Abraão, Abraão esquece que existem pérolas preciosas ao redor dele. E ali estava a mulher, na figura de Sara. Porque o Eterno, quando traz a instrução do Eterno envolvia Sara. E nós falamos isso também. Porque o processo de viver a grandeza de Deus para Abraão estava na descendência dele.
E não tinha como ele viver toda a riqueza que o Eterno tinha se não fosse junto com Sara. Uma pérola preciosa estava ali do lado de Abraão. Olha para sua esposa e de novo fala, olha aí ela aí. A pedra preciosa está aí do seu lado. Mas ele não percebe o valor ou não dá o devido valor a isso. E nós percebemos isso nos textos, quando a gente começa a ver que Abraão, ele pega e aí diz lá, e saiu Abraão com. Aí ele vai dizer o que ele traz com ele. E ele bota ali no mesmo pacote, ele bota Sara, Ló, seus bens, seus animais, seus servos. Sara parece que está num pacote que vai acompanhar ele. Ele não deu o devido valor àquela pérola que fazia parte da promessa de Deus. Não deu o devido valor à instrução. Logo não descobriu naquele momento até então o valor daquela instrução que era Sara. O valor que ela tinha dentro daquele processo. E porque ele não reconheceu e não descobriu, e o interessante que eu acho tremendo nessa porção, e eu estou conectando com a Brit Hadashah, o que eu acho interessante é que antes de Abraão sofrer a consequência, por não perceber o valor daquela pérola dentro do processo para viver as grandezas de Deus, o Eterno ainda dá algumas dicas para ele, chama a atenção dele. Deixa eu voltar lá. Quando diz assim o texto, lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 4, para a gente entender todo o contexto, então Avram partiu como Adonai lhe disse. Ele vai na direção, só que na direção existem muitas pérolas no caminho, amém? E eu preciso reconhecer o valor de cada pérola. E diz aqui, e Ló foi com ele. Avram tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou. O que ele levou com ele? Aí ele fala uma sequência. Sua mulher Sara, Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens acumulados, bem como as pessoas que havia comprado em Harã. Então partiram da terra de Canaã, entraram na terra de Canaã. Abrão atravessou a terra até chegar ao lugar chamado Siquém, junto ao carvalho de Moré. O Kenani habitava ali. Adonai apareceu a Abraão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Está falando de sementes, era. Olha como é que o Eterno é tremendo. Ele fala assim, não, peraí. Você está passando direto. Pode ligar, vamos ver se melhora, né? Ligando. Deus chama a atenção de Abraão e fala, olha, para aí, vou te dar um toque. Existe uma pérola preciosa no seu caminho que você não está identificando o valor exato dela. E sem reconhecer esse valor, você não vai conseguir viver tudo que o Eterno tem, tudo que eu tenho para você. E ele fala, olha, ele dá deixa aqui. Darei essa terra aos seus descendentes. Não tem como viver isso sem dar o devido valor a essa, através de quem essa promessa será cumprida. Sara, olha para essa pérola. Seja um descobridor de relíquias. Seja esse negociante que busca pérolas preciosas para poder viver a grandeza das riquezas que o Eterno disponibiliza a você. E ele chama a atenção. Mas parece que ele mesmo assim não percebe. Porque diz que ele deixou o lugar, dirigiu-se à colina leste de Betel e armou a tenda. Quando diz aqui o texto, ele armou a tenda, a gente vai no original para ver o significado da palavra tenda, você vai ver que essa palavra aqui está no feminino. E aí os comentaristas dizem o seguinte, diz Rashi, tenda. De acordo com o texto tradicional relativo à escrita, está escrito, ahala, sua tenda no feminino.
Porque primeiro ele teria armado a tenda de sua esposa e depois a sua própria. Está dizendo ainda que ele não vivia essa unidade, ele separava ainda Sara, a realidade de Sara, da realidade dele. Não deu o devido valor a essa pérola. E por causa disso, o que aconteceu? Imediatamente houve fome, escassez. Ele estava na terra, mas por não dar o devido valor às pérolas, ele viveu a realidade de uma fome, de uma escassez, no lugar onde a promessa era abundância. Mas aquela realidade chamou a atenção dele. Chamou a atenção dele ao ponto que chega um momento aqui que ele diz que por causa disso ele tem que descer ao Egito. Ou melhor, ele acaba vivendo uma perda espiritual. Ele desceu. Quando fala de descer ao Egito, parece que fala de um retrocesso. Por quê? Porque ali estava uma riqueza diante dele. Uma pérola e uma riqueza que faz parte do reino. Ele não reconheceu aquilo, não viveu aquela riqueza e por não viver, ele retrocedeu. Não retroceda. Não retroceda. Pode falar, pessoa do lado. Vamos falar. Não retroceda. Quando eu era jovem, na cidade de Barbacena, eu lembro que tinha um filme que na juventude bombou, né? Era um rapaz que era um lutador. E o nome do filme era Retroceder Nunca. Render-se. O pessoal que completou deve estar aí com uns 50 e poucos anos. Eu não falei a frase toda. Eu não lembrava. O pessoal lembrou. Retroceder nunca. Render-se jamais. Ir para o Egito é retroceder. Por não reconhecer, por não perceber ou por perder o devido valor daquela riqueza que está diante de você e você abrir mão da riqueza, deixar e perder o valor, a riqueza que está na sua terra. E aí diz que ele vai e vive esse tempo de retrocesso até que ele então desperta em meio a essa falta de reconhecimento das riquezas, das preciosidades e pérolas do eterno. Ele então para. E aí diz, no versículo 11, quando se aproximou do Egito, estava a ponto de entrar no país, ele disse a Sara, sua mulher. Quando ele começa a se aproximar do Egito, de uma terra que representa a decadência, e ele vê como ele está num retrocesso, ele naquele caminho, ele olha para Sara, ele olha para a pérola, e aí diz aqui, na tradução da Bíblia Judaica Completa, diz, preste atenção, sei que você é uma mulher de boa aparência. Aqui não está bom. A tradução da editora Sefer, diz assim, vou anotar aqui do lado. Eis que agora sei. Olha só. Você vê que é algo novo, algo que ele não estava percebendo e agora ele percebe. Eis que agora sei que és uma mulher formosa à vista. Ele viveu aquele tempo todo e não percebeu a formosura, o valor, a riqueza de Sara. Mas agora ele olha para Sara e ele fala, eis que agora sei que és uma mulher formosa à vista. Ele descobre o valor de Sara naquele momento. E porque ele descobriu o valor de Sara, começa a prosperar. Ele começa então a prosperar, mesmo naquele caminho que ele estava, por causa do não reconhecimento. E aí, a ponto dele dizer, por sua causa e por consideração a você, por causa desse seu valor, que agora eu estou conectado e reconhecendo o valor dessa instrução. Por causa disso, eu me manterei vivo.
guardou a vida, protegeu a vida de Abraão, o quê? Reconhecer, descobrir o valor das riquezas que o Eterno estabelecia e que estava na promessa, que fazia parte dessa terra, que era a promessa do Eterno. Estamos vivendo um processo de saída de uma terra aonde estão as nossas vontades, aonde está a nossa capacidade, a nossa força, o produto da nossa força, o fruto da nossa força. Estamos sendo transportados para um lugar aonde reconhecemos e vivemos uma dependência total do Eterno, aonde há riqueza e há necessidade para viver a plenitude da terra, do reconhecimento e do devido valor à riqueza de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Meu amigo, se você não reconhece o valor das coisas preciosas que o Eterno está colocando no seu caminho, você vive um retrocesso. Você vive perdas. Você vive desajustes. Você deixa de ver e contemplar e viver a promessa que o Eterno tem para a sua vida. Vejam como isso é sério. O Eterno tem nos dado grandes riquezas. Tem trazido a nós grandes pérolas. Tem aberto os nossos olhos para descobrirmos riquezas numa terra. O que você tem feito com essa pérola? O que você tem feito com essa riqueza? Será que você tem dado o devido valor a essas riquezas que o Eterno tem colocado diante de você, meu amigo? Precisamos ser como esse negociante da parábola descrita aqui em Mateus, capítulo 13. Alguém que está disposto a abrir mão de tudo que possui, para poder viver a realidade desse reino como um negociante, à procura de pérolas preciosas. Como alguém que está procurando algo e quando descobre, guarda, protege, abre mão de tudo para adquirir, para conquistar aquela terra. Quando o povo da promessa entra na terra, no território, eles precisam conquistar. Tiveram que lutar ali para poder ter a posse e viver a realidade daquilo que para eles era a maior riqueza. Não tinha nada mais precioso do que aquela terra, que era a promessa do Eterno para a vida deles. Ainda em Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 6, vai dizer assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas. Fala, pérolas. Opa, tem conexão. Drash. Palavra pérola, palavra pérola. Aos porcos. Se vocês o fizerem, eles as pisarão, e então voltarão e atacarão vocês. Peçam continuamente, e lhes será dado. Continuem procurando. Opa, alguém que procura. Olha como é que tem uma conexão. Continuem procurando e vocês acharão. Continuem batendo e a porta lhes será aberta. Não pare. Fala para a pessoa do seu lado, não pare. O pastor Marcelo gosta quando eu falo assim. Fala para a pessoa do seu lado, não pare. Fala. Chegou a piscar, sentiu como é que fluiu o negócio? Chegou a piscar a luz? Não pare. Continue procurando. Continue batendo. Meu amigo, eu vou continuar procurando. Eu vou continuar batendo. E quando a porta abrir, eu vou entrar. Porque eu estou batendo não é para ficar lá de fora. Eu estou batendo para ela abrir. Se ela abrir, eu vou entrar.
Eu quero encontrar tudo aquilo que o Eterno tem para a minha vida e vou viver tudo aquilo que o Eterno tem para a minha vida. Eu quero as riquezas do reino de Deus. Pois quem pede, recebe. Quem procura, acha. E aquele que bate, a porta será aberta. Há alguém aqui que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Tem? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, continuará dando bons presentes a quem lhe pedir. Eu continuo pedindo, Senhor. Me dá mais, eu quero mais. Eu continuo batendo, Senhor. Eu não quero parar, eu quero prosseguir. Eu quero conquistar. Eu quero descobrir a maior quantidade de riqueza possível que eu possa descobrir enquanto estiver vivo nessa terra. Porque eu quero desfrutar de toda essa grandiosidade. E dando, não só descobrir, mas dar o devido valor a ela. E fique certo que se aquilo que o Senhor dá a você não é ruim. Não é ruim. O que o Senhor dá a você não pode ser ruim. Sempre será bom. O Senhor te deu a Torá, a lei. Nada de ruim a lei pode trazer a você. Se você está com a lei e existe algo ruim em você, é fruto do teu coração. Não da lei, não da Torá. Da mesma fonte não pode sair vida e morte. Ou sai vida ou sai morte. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? Tudo vai cooperar com quem? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Então tudo coopera para aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Silogismo. Acertei? Silogismo. Pessoal, os juristas já ligam antena. O problema, e que traz esse texto aqui, quando vai falar dos cães e dos porcos, é que aqui está a representação e a figura daquele que não reconhece o valor do que é colocado diante dele. E por isso, por ele não dar o devido valor, ele despreza aquilo. Ele trata aquilo como qualquer outra coisa que você jogar. Se você jogar a pérola para o porco e jogar uma batata podre, ele vai comer os dois como se a mesma coisa fosse. A diferença de batata podre para a pérola, para aquele que não é um porco, para aquele que sabe discernir o que é santo e o que é profano. O Senhor está nos chamando para sermos descobridores de tesouros. Aqueles que buscam, que procuram pérolas e riquezas, não para menosprezar e desprezar essas coisas valiosas. Não faça isso. Porque se você fizer isso, o que a gente vê nas Escrituras é que você viverá um retrocesso. Por não reconhecer o valor das riquezas do reino. Mais perigoso do que viver fora do reino, sem a lei do reino, é viver dentro do reino, desobedecendo a lei do reino. Viver e cumprir a instrução do Eterno não é desvalorizar a graça. Viver a lei e a instrução do Eterno é dar o devido valor à graça. Eu estava na escola de Sacá, estou falando isso porque veio agora na escola de Sacá. Eu estava na escola de Sacá, assistindo a aula do Rosh Palácio. Enquanto ele falava, eu sou meio assim, enquanto a pessoa vai falando, o tique e o teco fica tique, tique, tique.
E quando ele falava, essa imagem veio, essa figura veio a mim. Muitos dizem que quando nós supervalorizamos a lei, nós menosprezamos a obra do Pai, o trabalho do Pai, através de Yeshua ou Mashiach. Dizem que nós desvalorizamos, tiramos o valor da graça, porque só falamos de lei, supervalorizamos a lei. Eu vou te falar e vou te mostrar hoje, você está enganado. Você está enganado. E eu vou te dar um exemplo prático. Saiu uma nova norma do Detran agora. Qual é a norma do Detran? Isso aqui é uma figura, tá, gente? Não saiu não vai pesquisar para ver se tem essa lei não. Qual é a norma? Toda multa de um veículo, sempre que um veículo em trânsito transgredir uma lei de trânsito, aquela multa, em vez de você receber aquela notificação lá, uma cartinha para você pagar um boleto, já vai bater direto, débito automático, na conta do proprietário do carro. Então, o carro passou o sinal vermelho, transgrediu uma norma de trânsito, o que vai acontecer? O proprietário já vai ter debitado da conta dele automaticamente o valor daquela multa. Ok? E o pai tem um grande carro. O pai... Qual o seu carro mesmo, Luiz? Fala para mim, qual o seu carro mesmo? Um Pajero. O pai tem um Pajero. E o pai tem 2 filhos. O pai tem 2 filhos. O nome do carro... O carro está no nome do pai. E o pai tem 2 filhos. Um dos filhos pegou o carro para passear à noite. E aí ele vem à noite com a sua Pajero. E ele se depara com um sinal vermelho. Ao ver o sinal vermelho, vem a lei. Não ultrapasse o sinal. Se você ultrapassar o sinal, o teu pai vai pagar a conta. E o dinheiro que está na conta do teu pai é fruto do serviço da obra do teu pai. Deu para entender? Está dando para pescar a história? E o filho, por valorizar a graça, por valorizar a obra do pai, o trabalho do pai, que está revelado na obra de Yeshua ou Mashiach, por dar valor àquela obra, ele vai parar e vai falar, não vou passar o sinal. Não vou quebrar, não vou transgredir, porque eu dou valor à obra do pai, o trabalho do meu pai. Cumprir a lei é dar valor à lei, é dar valor ao trabalho do pai. É saber o valor que tem e que teve aquilo que o pai fez através do seu filho, entregando o seu filho, Yeshua ou Mashiach. Já o outro filho vem lá de noite com o Pajero do seu pai. De repente ele vê um sinal vermelho. Ele fala, não, posso passar, meu pai paga. E passa o sinal, vai bater lá, papai tem dinheiro. Pum. Papai paga. Quem está dando valor ao trabalho do pai? O primeiro filho ou o segundo filho? Aquele que, não, tá tranquilo, não, relaxa, não esquenta a cabeça, não se preocupa não, a graça está aí, papai está aí para pagar. Quem está dando mais valor ao trabalho do pai? Aquele que dá o valor à instrução. Aquele que dá valor à lei. Aquele que não transgride a lei. Esse é que está dando o devido valor. Que você possa ser um descobridor das pérolas do Eterno. E Ele tem disponibilizado muitas pérolas a cada um de nós. Que você não seja um daqueles que pisa nas pérolas e que despreza e que não dá valor, mas que você dê o valor a toda a riqueza que o Eterno tem liberado para a sua vida em nome de Yeshua ou Mashiach. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Amém.